Pai do Senhor Jesus, querida, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual é a hora que você vai assistir esse vídeo, mas Deus tem uma palavra no teu coração. Aqui é a missionária Bárbara, beleza? Aleluia, louvado seja Deus. Se você já é inscrito no meu canal, é mais um vídeo que Deus vai falar ao teu coração. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa o sininho da notificação, que toda vez que tiver vídeo novo, você vai saber que Deus quer falar com você e com aquele que você ama, né? Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse vídeo não precisa ficar só em você. Aleluia. Você pode espalhar ele para quem você acha que precisa receber essa palavra. No vídeo de hoje, aleluia, que Deus colocou no meu coração logo cedo de manhã, né? Deus colocou no meu coração que aquilo que Ele escolheu para mim e você fazer, aleluia, e não vai colocar outro para fazer, né? Exceto, depois eu falo, né? O exceto. Mas se Ele colocou algo na sua mão para fazer, Ele não vai escolher outro para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus essa manhã, essa tarde, é em 1 Reis 19, né? Mas só que para poder entender o que aconteceu no 19, a gente tem que recapitular um pouco, aleluia, o 18 a partir do 22, o que aconteceu. Israel estava ali, né, confuso, porque o rei Acabe tinha casado com Jezabel e ali estavam adorando a Baal, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, tinha 450 homens, profetas de Baal, ali naquele lugar, aleluia, que dizia que Baal era o Deus verdadeiro. E Elias sozinho, para dizer que quem era o Deus verdadeiro era o nosso Deus, que é o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, né, ele fez um confronto, houve um confronto entre eles, né? Ele pegou e disse assim: vamos ver quem é que responde com fogo, né? O sacrifício. Se Baal, né? Todos que estão aqui servirão a Baal, mas se for o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, todo o povo vai servir ao Deus de Israel. E assim aconteceu, né? Os profetas de Baal começaram a fazer holocausto, né? Começaram a fazer sacrifícios a Baal, só que Baal não respondia. Aleluia. E foi até mais do que esperado. Eles fizeram até mais ou menos o meio-dia por aí, cansaram e não tiveram êxito, né? Aleluia. E Elias confiava tanto no nosso Deus, Elias confiava tanto no Deus de Israel, que ele mandou até colocar água na beirada do altar, assim, nas pedras, né? E aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele clamou, aleluia, Deus respondeu com fogo. Aleluia, porque a palavra do Senhor também vai dizer que Deus, ele é justiça e ele é um fogo consumidor. Aleluia, está lá em Hebreus, que ele é fogo consumidor. Aleluia, o que ele consome? Ele consome o pecado. Aleluia, ele consome, aleluia, palavras contrárias. Deus, ele é um fogo consumidor também, por isso que ele respondeu com fogo, aleluia. Aí o que aconteceu? Aleluia, foi morto, né? Os 450 profetas de Baal foram mortos, e ali Jezabel, ela ficou sabendo daquela situação e ficou com raiva, e ameaçou Elias e disse, aleluia, que no dia seguinte, aleluia, tá aqui. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses a outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles, né? O que vendo Elias, né? O que escutando Elias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele correu, né? Aleluia, e foi se escapar com vida a Berseba.
E ele deixou ali o seu moço e se foi, aleluia, caminho de um dia, né? E foi para o deserto, aleluia. E ali no deserto, aleluia, ele deitou embaixo de um pé de zinco. Aleluia. Mas deserto é deserto. Deserto não tem árvore, né? Aleluia. Aquele pé de zimbro já era providência de Deus. Aleluia. Coisando a vida de Elias, né? Louvado seja, poupando a vida de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, louvado seja o nome do Senhor, ele chegou a pedir a morte. Ele não tirou a própria vida, ele não quis tirar a própria vida, mas ele pediu o dono da vida para tirar a vida dele. Aleluia, porque ele não se achava melhor do que os pais. Só que louvado seja o nome do Senhor, o que era para Elias fazer, aleluia, Deus não ia colocar outro no lugar de Elias. Aí o que aconteceu? Deus mandou o anjo, aleluia, até Elias, aleluia, e Elias, deitado ali, adormeceu, né? E o anjo chegou para ele e disse: Elias, levanta, come e bebe. Aleluia. E ele olhou e eis que viu um pão, aleluia, e água, né? Nas brasas. Louvado seja o nome do Senhor. Não era café, não era Coca-Cola, não era nada disso, era pão e água. Só que ele voltou a dormir, né? Só que quando ele voltou a dormir, o anjo do Senhor novamente foi, aleluia, acordou Elias e disse: Elias, come e bebe, porque, aleluia, muito comprido te será o caminho. Quer dizer, ainda tinha muita coisa para Elias fazer antes de ser arrebatado ao céu. Aleluia. Aí ele levantou-se, pôs e comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo com isso, igreja? Para mim e para você, aleluia. Que louvado seja o nome do Senhor. Quando o seu espiritual começar a se enfraquecer, aleluia, come e bebe. Come o que? A palavra do Senhor, que é o alimento, é o pão, simboliza o pão, a palavra de Deus. Come, aleluia, se fortalece. A água é a água do Espírito Santo. É quando você vai, aleluia, ler a Bíblia, meditar na palavra, chega e diz assim: Senhor, coloca o teu Espírito Santo aqui junto comigo para me fortalecer, para me encher e para me ensinar. Aleluia. E ali ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites. Mas só que aí o que ele faz? Ele, aleluia, ele já tinha se escondido de Jezabel no deserto. Aí, louvado seja o nome do Senhor, Deus manda ele sair do deserto, ele sai do deserto, mas quando chega que ele vai para o monte, né? Quando sai do monte, aleluia, quando ele está ali, ele entrou numa caverna. Eita, meu Deus do céu, aleluia. Ele entrou numa caverna para se esconder, para passar a noite ali. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí o que acontece? Todo mundo conhece. Aleluia. Deus chegou para ele e disse assim: que fazes tu aí, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para matarem. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Aí eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias?
E ele começou novamente a dizer: Senhor, ficou só eu. Mataram os teus profetas à espada. Se ele começou a se justificar, mas só que ele não sabia que tinham ficado 50 escondidos, aleluia, que Deus tinha guardado, Deus tinha poupado a vida, aleluia. Então, querido, querida, nesta tarde, o que eu quero dizer para você, aleluia, e para mim também nessa tarde, aquilo que o Senhor, aleluia, colocou nas tuas mãos para fazer, aleluia, quem vai fazer é você. Aleluia, ele escolheu você, ele me capacitou, ele te capacitou, ele escolheu a mim e você para fazer a obra, aleluia, que ele confiou na minha e na tua mão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, querido, querida, nesta tarde, aleluia, se tu tá numa caverna, aleluia, sai da caverna e vai fazer aquilo que Deus te mandou, aleluia, porque Deus, ele investiu em você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes você está dentro da caverna por medo, aleluia, da repercussão, aleluia, de alguém, aleluia, que pode dizer assim: ela não faz direito, ele não faz direito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas nós estamos numa escola, aleluia, a gente não nasceu sabendo de nada, a gente aprendeu tudo, aleluia, no decorrer dos anos, no decorrer da vida, e assim também é na minha e na tua vida espiritual, aleluia, a gente não sabe, a gente não nasce sabendo pregar, a gente não nasce, aleluia, quando nasce de novo sabendo louvar, a gente não nasce, aleluia, pronto, aleluia, mas Deus, aleluia, é Ele que investe em mim, você, é Ele que te capacita, aleluia. Ontem eu estava conversando com uma irmã, não vou dizer o nome porque é falta de ética, mas se ela ver o vídeo ela vai saber que é ela. Ontem a gente estava conversando, né, e ela disse também do profeta Jonas, aleluia. Deus mandou Jonas, aleluia, e para Nínive. Não foi qualquer um outro, não. Deus mandou foi Jonas, e Jonas desobedeceu, aleluia, mas ele pagou um preço, né? Ele pagou um preço. Por quê? Porque Deus permitiu ele ir para o ventre do peixe. Aleluia. Mas quando ele viu que não tinha como fugir da face do Senhor, aí mudou-se a história, né? Aí ele vai fazer o que Deus queria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, querida, nesta tarde eu quero que você saiba aquilo que é para você fazer. Aleluia, Deus não vai colocar outro para fazer no teu lugar. Agora vai sim, exceto, é onde eu vou chegar para você e vou dizer, exceto se, aleluia, eu e você, Deus começar a usar naquilo que Ele quer, ou na pregação, no louvor, ou na oração, ou então evangelismo, ou pastoreando, e você ou eu se exaltar, porque Deus, ele, pela misericórdia dele, ele nos usa, ele começa a nos usar em profecia, em revelação, em dom de visão, o que ele quiser. E eu e você começar a se exaltar e achar que é a última bolacha do pacote, ou a última Coca-Cola do deserto. Aí, minha filha, ele pega, tira de você, tirar um som, ele não tira. Aleluia. Mas ele tira você dali e coloca outro para fazer no seu lugar. Porque eu e você, a gente tem que saber que a gente não faz nada sem o Senhor. Aleluia. Tudo que a gente faz, aleluia, é por Ele e para Ele. A glória é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, igreja do Senhor. Aleluia, se você está numa caverna, aleluia, porque não está querendo fazer a obra, é melhor você fazer a obra por amor do que você voltar a fazer a obra passando primeiro pela dor. Não queira passar pela dor. Faça a obra com amor, porque do resto Deus cuida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus cuida. Deus, aleluia, Ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta tarde, antes de eu terminar, deixa eu te dizer uma coisa.
Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Escuta, você não pode parar. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E antes de eu terminar, eu quero fazer uma oração por você. Aleluia, que se sente assim, desse jeito. Que está numa caverna. Aleluia, que se escondeu. Aleluia, que enterrou teus talentos. Ah, papai, Senhor meu Deus, aleluia. Tu sabes, Senhor, que quando eu gravo aqui no canal, é difícil eu orar. Aleluia, eu só gravo, Pai, aleluia, aquilo que o Senhor manda e é difícil orar. Mas, Senhor, aleluia, eu te apresento, Pai, essa pessoa, Pai, aleluia, que está do outro lado, Pai, aleluia, da tela, Pai. Aleluia, que vai assistir esse vídeo. Ah, Senhor, chega na vida dela, chega na vida dele. Pai, fortalece, Pai, do jeito que tu alabaçou, decanta. Aleluia, fez com Elias. Ai, decanta, mandou o anjo ali, aleluia, para que ele pudesse comer o pão e beber água, aleluia, e pudesse caminhar, porque muito grande ainda era o caminho, aleluia. Eu também te apresento, Pai, essa pessoa, Pai, aleluia, eu te apresento ele, eu te apresento ela nas tuas mãos, Senhor, meu Deus, aleluia, fortalece com a tua presença, Pai, aleluia, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo para mais alguém. E como eu disse, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Um abraço da missionária Bárbara, beleza? E esse vídeo foi maior, mais longo, né? Porque, aleluia, foi o que Deus queria passar para mim, para você. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Um cheiro. Fui!